Feliz ainda que a gente abre o programa de hoje falando de um assunto que é importantíssimo, principalmente nessa época do ano, que é falar de conjuntivite, os tipos de conjuntivite. Quem vem é ela, oftalmologista, a doutora Marcela Barreira, bem-vinda. Obrigada, Outra Carol. referência na área, ela que é, gente, uma gentileza, um doce, é muito gostoso ouvir você explicando, doutora, sabe que eu sou fã do seu trabalho. E hoje a gente vai falar de um assunto que, claro, que é muito mais comum do que a gente imagina, mas ainda assim, quando a gente é pego de surpresa, né, com alguns sintomas ligados à conjuntivite, a gente sempre fica receoso e claro que tem que procurar o médico, né? Com certeza. Essa é uma época do ano que é muito comum os quadros virais, né, os quadros infecciosos virais, seja a parte respiratória, e isso, a conjuntivite também está incluída nisso, né? Nós temos quadros de conjuntivites virais, que são 90% dos quadros de conjuntivites infecciosas que a gente tem, porque a gente pode ter as conjuntivites infecciosas e não infecciosas. Então, dentre as infecciosas, disparado a conjuntivite viral é a mais comum. É a mais comum. Uhum. E aí a gente também tem as conjuntivites bacterianas, que são diagnósticos aí diferenciais importantes, porque algumas vezes a gente precisa entrar com antibiótico quando é um quadro bacteriano. Nos quadros virais, simplesmente tratar com sintomáticos, com repouso e, mais importante, isolamento. Isolamento, é o que a gente vai falar, mas antes de começar e falar até de tratamento e até da forma de prevenção que a gente tem que tomar cuidado, principalmente com as crianças, né? Exato. Vamos mostrar, doutora, o que é então a conjuntivite, né? Onde que ocorre aí essa possível infecção ou inflamação? Bom, a conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva. Na verdade, a conjuntiva é uma pequena membrana que reveste toda essa parte branca do olho, então ela estaria revestindo toda essa porção. E ela é um processo inflamatório dessa área. Então, é uma inflamação extremamente superficial. Certo. Das inflamações oculares que a gente tem na região mais superficial do olho, tá? Que é essa membrana que recobre toda a parte branca do olho, né? Que é a esclera. E vamos falar um pouquinho, então, dessa forma aí de contágio, de contaminação, porque quando a gente pensa que pode ser algo viral, né? E se você quiser comentar aí até o vírus que é mais comum, né? O nome dele, fique à vontade. Mas a gente, com a quantidade de poluição que a gente tem, nos lugares que a gente transita, né? Ar-condicionado, sai do ar, enfim, a gente acaba também estando próximo de muita gente no nosso dia a dia. Imagina se toda vez que isso acontecesse, a gente tivesse uma contaminação. Então, eu queria entender qual é essa forma de contágio e como o nosso corpo também está preparado, caso a gente tenha essa contaminação, em vencê-lo antes que venha um sintoma, que essa é a ideia, né? Com certeza. Na verdade, o principal vírus é o adenovírus, que é um dos vírus mais comuns que a gente tem e que causa as infecções virais respiratórias altas. Tá. O contágio, a conjuntivite, ela é extremamente contagiosa. É uma das patologias mais contagiosas que existe. Mas é um contágio de contato, não contágio pelo ar. Okay. Então, essa é a diferença. É por isso que a higienização da superfície, higienização das mãos são fundamentais para diminuir a taxa de transmissão. Tá. Nessa época que a gente teve ali de Covid, caiu muito a taxa de conjuntivites virais. Por quê? Porque se tornou um hábito o uso do álcool em gel e da higienização tanto das superfícies como das mãos. Então, basicamente, assim, prevenção de contágio é essa, porque não é transmissão via ar, é por contato direto. Tá certo, encostou ali, tinha o vírus, levou aos olhos. Exatamente. A chance de contaminação é um quadro viral, então a gente sabe que a gente, estando com o sistema imune fortalecido, você pode não desenvolver o quadro, apesar de ter contato com o vírus. Tá. E aí a gente pode ter uma variação grande de manifestações, porque você pode ter um quadro viral leve, como qualquer quadro gripal, né? Como podemos ter conjuntivites agressivas, com tempo de duração longo, com algumas complicações. Então, é bastante variável o quadro clínico, o tempo de duração das conjuntivites virais e das bacterianas também. Doutora, quem já tem o hábito de usar as lágrimas, né? Ali, 3 vezes ao dia, a gente está num tempo seco também, tem variado muito essa questão, principalmente aqui em São Paulo. Pode ser uma forma aí de melhorar essa lubrificação e impedir, muitas vezes, que haja uma contaminação maior? As lágrimas artificiais, na verdade, elas ajudam a manter o olho
menos seco no quadro, mas ela não vai impedir a contaminação. Okay. Principalmente aqui é contato. É higiene. Entendi. Higiene de mãos e evitar... A gente tem muita mania de pôr a mão no rosto, né? Então, evitar colocar as mãos o tempo todo nos olhos, coçar os olhos, porque você não sabe onde você colocou, né? Sempre. A gente está sempre apoiando, né, em alguma superfície, aí você vai lá e coça os olhos. Então, principalmente esse contato que deve ser evitado. Vamos falar um pouquinho então das manifestações, até porque para entender quando vai ser viral, vírus ou bactéria, né? E aí, claro que a gente vai depois passar para o tratamento que deve ser diferente. Com certeza. Vamos lá. Na verdade, as conjuntivites virais, elas tendem a dar um lacrimejamento e uma secreção mais aquosa. Tá. Então, todas elas deixam os olhos vermelhos. Então, olho vermelho a gente tem vários diagnósticos diferenciais. Uhum. A própria conjuntivite alérgica também leva a um olho vermelho. Mas na conjuntivite viral, a gente vai ter um lacrimejamento e uma secreção mais aquosa, pouca coceira, um olho incomodando, vermelho, aquela sensação de um olho pesado. Muitas vezes um quadro bilateral, podendo ser assimétrico, às vezes começa com o olho, depois de alguns dias o paciente começa a desenvolver sintoma no outro olho. É difícil ficar só... É difícil, até pelo alto nível de contágio. A gente tem muito frequente a gente ter uma síndrome que a gente chama conjuntivo gripal, que é um quadro viral, então o paciente pode ter uma faringite, pode ter febre, linfonodo auricular, ou seja, é um quadro completo gripal e isso inclui a conjuntivite. Doutora, eu vou deixar um tempo para mandarem perguntinhas no @VocêBonitaTV, vou lá e já volto para a gente retomar daí até da questão alérgica, porque normalmente as pessoas alérgicas são mais sensíveis, né? Exato. E nessa época do ano todo mundo sofre, seja qual for aí a questão respiratória, pensando nessa questão da conjuntivite também. E aqui a gente continua com muita informação, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Estamos falando de conjuntivite, estamos deixando aí o quadro, né, as características e manifestações no caso de uma conjuntivite viral. E a questão da conjuntivite alérgica, doutora? A conjuntivite alérgica ela é considerada uma conjuntivite não infecciosa. Certo. Então, já de base, uma das diferenças é que ela não é transmissível. E uma característica que é muito comum na alérgica, que você não encontra com tanta frequência, com sintomas tão exacerbados, é a coceira. A conjuntivite alérgica, ela causa muito prurido, muita coceira ocular. Então, isso é uma característica que diferencia muitas vezes. As infecciosas até podem causar uma leve coceira, mas nada com grande intensidade. Entendi. Tá? E a conjuntivite bacteriana, ela vai entrar daí com um quadro de uma secreção mais mucopurulenta. Se é aquela secreção mais amarelada, aquele olho sempre muito grudado. Então, a tendência é a gente ter ali todas vão ter um olho vermelho, todas podem ter aquele olho que costa, incomoda um pouco. Um pouquinho de areia, né? Aquela sensação de areia, mas muita coceira. A gente já pensa num quadro alérgico, muita secreção mucopurulenta, a gente já pensa num quadro bacteriano e bastante lacrimejamento, uma secreção mais aquosa, a gente já pensa num quadro mais viral. Quando a gente tem, então, o diagnóstico da viral, o vírus tem ali o seu tempo de vida, né, doutora? Exato. E aí tem que ter paciência, né? Exatamente. Nesse período, então, o que deve ser feito? Aquelas lavagens, né? Colocar ali um pouquinho de compressa e tal, isso é recomendado? A gente vai tratar os sintomas, né? Então, a gente recomenda compressas geladas, que são as compressas para aliviar a sensação de peso, aquele desconforto. Colírios lubrificantes podem ser usados, legal. As lágrimas artificiais como um todo a gente pode usar também para aliviar sintoma. Mesmo nos quadros virais, a gente às vezes associa algum antialérgico para também aliviar um pouco dos sintomas. E se o paciente tiver quadro febril, por exemplo, pode tomar um analgésico oral. Mas basicamente é esperar o tempo e isolar o paciente nesse período. Não pode trabalhar. Não pode trabalhar, não pode ir para academia, não pode ir para escola. Em casa. Em casa, meio distante e usar óculos escuros em casa também é recomendado? A gente recomenda muito em casa a troca de toalhas frequentes ou usar, por exemplo, toalha de papel para enxugar o rosto, porque normalmente tem outras pessoas em casa, então para não enxugar, né, usar a mesma toalha.
Fronha, trocar a fronha diariamente também é uma forma de você evitar contágio. Então, esses são basicamente os cuidados dentro de casa. E se for uma conjuntivite bacteriana? Bom, as bacterianas também têm uma resolução espontânea. Se a gente não tratar, elas vão melhorar de forma espontânea também. Mas muitas vezes a gente acaba introduzindo um colírio de antibiótico para tentar acelerar esse processo de melhora, até para diminuir o tempo de afastamento, seja da escola ou seja do trabalho. Então, aí, muitas vezes a gente coloca antibiótico, colírios de antibiótico, é muito improvável que seja necessário algo via oral. Basicamente só colírio mesmo. Para diminuir o tempo. Mesmas orientações em relação a contágio, porque a bacteriana é um pouco menos contagiosa que a viral, mas também é contagiosa. E que pode até ter uma manifestação um pouquinho mais... mais agressiva. Agressiva e até para as crianças. Agora, vou lá e já volto, doutora, depois você pode contar para a gente, então, o que é o normal do período de duração dessas conjuntivites e caso passe um pouquinho, o que pode estar acontecendo, né? E se a gente deve procurar ajuda mais uma vez. Combinado. Volto já. Porque é claro, né, que a gente precisa procurar ajuda num primeiro momento, mas às vezes as coisas não se resolvem, né? Não chegam ali naquele resultado que a gente está esperando, a gente tem que... Vamos lá, doutora, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos entender, então, mais ou menos a previsão. Quanto tempo, né, é o mais normal, entre aspas, que dure a conjuntivite? As conjuntivites, elas vão durar em torno de 5 a 7 dias. Então, podendo se resolver bem rápido, em torno de 2, 3 dias. E pode se estender até 10 a 14 dias. Normalmente, quando a gente tem uma conjuntivite que está mais arrastada, ela está passando ali de 7, 8 dias, é preciso procurar novamente um oftalmologista para avaliar se você não está desenvolvendo algumas das complicações das conjuntivites, que são mais comuns nas virais do que nas bacterianas, inclusive. O que seria? A gente tem duas complicações mais comuns, que é uma membrana, ela é uma membrana que ela se forma, é uma membrana inflamatória que se forma na pálpebra inferior, na porção interna da pálpebra inferior e da superior, e que é uma membrana que não deixa o tratamento, não deixa a conjuntivite entrar em resolução. Entendi. Então, você tem que fazer uma remoção dessa membrana. Muitas vezes a gente faz essa remoção no próprio consultório, com cotonete, mas é preciso fazer retornos frequentes no oftalmologista para fazer essas remoções diárias até parar de formar a membrana. Então, essa é uma das complicações mais desconfortáveis da conjuntivite. E dá para ver se a gente olhar ali no espelho? Se você fizer isso e olhar por dentro, você consegue ver uma película esbranquiçada. Essa é a membrana. Olha só, gente, então tem que ficar atento, né? E a outra? E a outra é um infiltrado na córnea, que a gente fala. É quando o paciente ele começa a melhorar da conjuntivite e ele fala assim, nossa, a minha visão parece que está embaçada. É porque ele pode ter feito alguns infiltrados inflamatórios na córnea. A córnea é essa porção da frente do olho aqui, então essa parte transparente, que é o que é responsável pela entrada de luz e responsável pela nossa visão. Então, ele forma vários pontos esbranquiçados, não é visível a olho nu, você não consegue ver. Mas o paciente começa a falar assim, nossa, parece que eu tô com... Quando a luz bate no meu olho, as coisas refletem. Entendi. Parece que ele está com astigmatismo por causa desses infiltrados. E aí precisa muitas vezes de um tratamento com corticoide por um período um pouco mais longo. Então tem que ir. Tem que procurar o oftalmologista. Oftalmologista, tem que ter o diagnóstico, né, gente? Não vamos tentar fazer bobagem em casa que vai ser sempre pior. O olho é tão sensível, né? Exatamente. É algo que eu acho que assim, tem que respeitar muito. Notou qualquer coisa diferente, procure o profissional. Com certeza. Pra gente encerrar, doutor, o que você trouxe aqui que é sempre legal a gente ilustrar? Falamos já das lágrimas, Eu sempre gosto né? muito das compressas. Essas bolsas elas são ótimas porque você pode usar tanto como água morna. Deixa eu mostrar aqui pro Toninho. Ó, gente. É uma bolsinha que você tanto esquenta como você pode deixar gelada. Nas conjuntivites virais, normalmente a gente faz compressas geladas. Certo. Mas a gente tem outros casos, por exemplo, blefarites, que são inflamações de pálpebra, que a gente usa com compressas mornas. Então, é uma bolsa que acaba sendo versátil. A gente tem óculos também em gel, que daí você pode usar para fazer compressa. Ali. É fácil, é confortável, só deixa no refrigerador ou esquenta com água morna.
tá certo. Muito legal. Doutora, obrigada mais uma vez, sempre um prazer. A gente está falando aqui de algo que da conjuntivite, comentei no início, que é muito mais comum do que a gente imagina, mas a gente sempre fica ali, né, naquela dúvida. É muito bom ter informação, mas saber que tem que procurar o médico. Com certeza. Eu que agradeço de novo o convite, Carol. Obrigada mais uma vez. Lembrando que a doutora Marcela Barreira é oftalmologista e oftalmologista pediátrica, né? Sim. Dá um trabalho, né, doutora? Eu que sei, é verdade. Eu vou deixar o contato dela para vocês, é referência na área, alguém que eu tenho muito respeito e adoro quando tá aqui. @doutora abreviado Marcela Barreira, tudo junto. @doutora abreviado Marcela Barreira, tudo junto, para quem quiser saber mais informações e, claro, outros assuntos, né, dentro dessa especialidade. Um beijo, obrigada sempre, viu? Tá aí, a gente tem que se cuidar, essa época do ano é um negócio meio complicado. E no...